Olá pessoal, vamos para a nossa aulinha de revisão de auditoria. Então é a revisão para N2, lembrando que a nossa avaliaçãozinha N2 está marcada. Vamos ver aqui que dia. A avaliação nossa está marcada no dia 22/6, segunda-feira às 9 horas da noite. Avaliação N2. Então hoje, quarta-feira, estamos fazendo a nossa revisão. Esse vídeo vai estar disponível para vocês no portal, bem como também esse arquivo, esse material aqui. E não esqueçam de participar da nossa live, que acontecerá nessa quarta-feira, né? Então às 18h20 eu estarei iniciando para tirar qualquer tipo de dúvida em relação à matéria passada de segunda-feira, tá? E a partir das 7h10 eu estarei fazendo a revisão da N2 com vocês, com esse material aqui que eu vou estar disponibilizando para vocês. Tudo bem? Participe da live para vocês tirarem as dúvidas, muito mais interativo, muito mais fácil da gente conseguir tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Bom, na segunda parte da nossa disciplina de auditoria, nós vamos ter muito mais matérias, né? Então é muito mais extenso a matéria, porém são matérias conceituosas, né? Então não é tão difícil de ser assimilado quanto a N1 que nós tivemos. Tudo bem? Então vamos começar então a nossa revisão falando de controle interno, né? Então o que é controle interno, pessoal? Controle interno nada mais é do que o que a administração faz, o que a governança faz, a fim de estabelecer normas e diretrizes e também seguir normas e diretrizes das normas brasileiras de contabilidade, das demonstrações, né? Criando então uma segurança maior para o auditor, né? Esse controle interno ele é feito pela administração da empresa e, logicamente, quando o auditor for visitar a empresa, né, ele verifica se está havendo esse controle interno ou não está havendo esse controle interno por meio de observação, por meio de indagações, por meio de reuniões com a administração, governanças, etc. Tá? Esse controle interno é de suma importância existir dentro da empresa, porque além de facilitar a vida do auditor, né, nas demonstrações, ela inibe qualquer tipo de distorção que pode estar acontecendo, principalmente por erros e equívocos, né? Lembrando que o auditor ele tem que manter o ceticismo e manter a independência e imparcialidade nas auditorias. Tendo o controle interno, fica mais fácil ele ter essa segurança para fazer essa auditoria, ok? Bom, então segundo a NBC TA 315, o controle interno é o processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis da governança, administração e outros funcionários para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos da entidade no que se refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência das operações e conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. Ok, pessoal? Creio que não tem nenhum tipo de dúvida em relação ao conceito de controle interno, né? Quais os fatores de importância do controle interno? A primeira coisa é possibilitar a detecção de falhas que existem tanto na comunicação quanto na colocação de dados em sistemas, quanto no treinamento de profissionais, né? Então, todas essas questões são detectadas as falhas quando a gente vai fazer o controle interno, porque o controle interno ele é realizado, ele é planejado, né? Então você cria objetivos nele, você cria as metas, você realiza os checklists, né? Verifique se está tudo ocorrendo da maneira correta, se as legislações estão sendo cumpridas, se as normas estão sendo cumpridas, né? Se os profissionais estão sendo treinados para isso ou não. Então tudo isso são controles internos para quê? Para que você diminua o risco então de distorção, né? Auxilia a administração nas operações, porque uma vez que isso é padronizado, ele é colocado, né, e
institucionalizado, né, na empresa, fica mais fácil da gente administrar todas as nossas operações, porque cria-se uma padronização e assim criando até também um controle de qualidade aí nessas operações da administração, né? Também oferece ao auditor segurança, né? Segurança para quê? Segurança para auditar, porque se a empresa tem um controle interno e ela já segue todas as normas que deveriam estar seguindo, né, de contabilidade, dos regulamentos das empresas, então dificilmente ele estará pegando alguma distorção em relação ao cumprimento das normas. Ele pode, logicamente, estar pegando fraude, entre outras coisas, né? Mas lembrando que nós não deveremos ir com esse preconceito, a gente tem que manter o ceticismo, ou seja, sempre indagando, sempre perguntando, verificando se há algum tipo de problema e algum tipo de problema no ambiente, de comunicação, que seja. Tendo o controle interno, isso aí é minimizado, tá? Muito bem, o que é risco assumido, pessoal? O risco assumido, o próprio nome já está dizendo, né? Você já conhece o risco, só que você assume aquele risco, né? A administração assume aquele risco em decorrência de outras questões, né? Então, quando você faz o controle interno, você sabe que você pode ter um risco de distorção naquele ponto, né? Mas você corre o risco. Isso chama-se risco assumido, né? Então, lá, observamos também algumas possibilidades de risco assumido, ou seja, consiste no descumprimento de determinados procedimentos do controle interno quando, por julgamento da própria administração, a realização de tais procedimentos gera para a organização gastos, né? Então, lembrando que isso aí é algo que cria-se um risco muito grande para a empresa, por mais que tenha sido temporário ou não, mas cria-se um risco de distorção e isso deve ser oficializado, falado, e o auditor deve ter conhecimento de que isso está acontecendo. Componentes do controle interno. Então agora a gente vai ver quais os componentes que tem no controle interno, né, para facilitar. Então quais são? Primeiro, um ambiente de controle, ou seja, se a estrutura organizacional está correta, se está sendo assumido, oficializado a ética profissional, né, e de todos os setores, né, se as políticas da empresa e políticas de ambiente externo, legislações estão sendo cumpridas de todas as maneiras, né? Então esse daí é a parte do ambiente de controle organizacional, ok? Bom, também temos a parte de processo de avaliação de risco da entidade. Então, quando a gente está fazendo o controle interno, nós também fazemos a avaliação de risco, né? Ou seja, se aquele risco pode existir ou não pode existir, como a gente viu, né? E às vezes você pode estar tendo um risco assumido, ou seja, assumir aquele risco. Você sabe que existe e você assume aquele risco, né? Sistemas de informações, inclusive os processos relacionados a negócios relevantes para os relatórios financeiros e comunicação. Então, ver se toda a parte de sistema de informação está sendo feito de forma eficiente, ou seja, se os funcionários estão treinados a colocar as informações nesse sistema, se os sistemas estão sendo utilizados de maneira correta, com seu custo-benefício, utilizando todos os relatórios, se os relatórios estão sendo emitidos de maneira correta, né, se há comunicação, se não há ocultamento de algum tipo de informação. Então, tudo isso é avaliado no controle interno. E também temos atividade de controle e monitoramento de controles, que nós chamamos de gerenciamento de riscos, onde a gente consegue administrar, então, os riscos que nós podemos ter. Muito bem. Bom, creio que vocês não têm nenhuma dúvida em relação ao controle interno, é bem tranquilo. Lembrando, né, pessoal, que toda revisão que a gente faz é uma revisão pontual, a gente vai pontuando algumas questões que poderiam gerar dúvidas para vocês, porém, vocês devem estar analisando todo o material que foi colocado, né? Todas as aulas que foram colocadas, assistir todos os vídeos, porque é ali
que vocês vão tirar realmente as dúvidas, verificar, pontuar e etc. Lembrando que eu estou à disposição no fórum e por mensagem no portal para tirar as dúvidas, ok? Vamos agora para a nossa aulinha 9 e 10, onde nós falamos sobre planejamento de auditoria. Então, o que é planejamento de auditoria? Lembrando que todo planejamento, pessoal, ele é feito por meio de gerenciamento, né? Então, todo planejamento, não importa se é na auditoria, se é estratégia, o que seja, né? Todo planejamento, ele é realizado, ele é desenvolvido, o objetivo, a meta e o método, ou seja, onde eu quero chegar, como eu quero chegar, quem vai fazer, né? Quanto que vai custar isso, etc. A meta é um objetivo traduzido em número, então é um objetivo quantificado, onde a gente coloca porcentagem, onde a gente coloca monetário, onde a gente coloca datas e etc. As metas servem como gasolina, que a gente fala, né, combustível, para que todos possam trabalhar de forma eficiente, buscando então sempre o mesmo objetivo e meta. E método é a maneira que eu vou fazer para cumprir o meu objetivo e meta estipulado. Então essa é a ideia, esse é o grande objetivo de qualquer tipo de planejamento, né? Então a gente vai ver agora a parte específica de auditoria, que nada mais é do que fazer isso para poder melhorar, tornar-se eficiente, né, todo o processo de auditoria. Então todo planejamento envolve um gerenciamento eficaz, desde a criação de objetivos, metas e métodos, quanto para executar, monitorar e tomar ações corretivas para qualquer tipo de problema que pode ocorrer, trazendo benefícios. Então auxilia o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes, ajuda o auditor a identificar e resolver problemas, auxilia o auditor a organizar, auxilia na seleção dos membros da equipe. Que equipe, pessoal? Da equipe de auditoria. Facilita a direção e a supervisão dos membros da equipe. Que equipe? Da auditoria. Auxilia, se for o caso, na coordenação do trabalho de auditoria, né? Muito bem, pessoal. Quais são os riscos de distorção que nós poderemos estar pegando quando a gente estar planejando, né, a auditoria? Porque quando a gente planeja a auditoria, a gente vai verificar as possibilidades de detecção de riscos, né? Então nós temos os riscos inerentes, ou seja, antes da consideração dos controles internos, né? Ou seja, aquilo lá que a gente já viu, já buscou, já entendeu, né? E a gente coloca depois, quando a gente estiver fazendo o controle interno, aqueles riscos que podem ocorrer, né? E os riscos de controle são aqueles que não foram prevenidos ou detectados ou corrigidos pelo controle interno, né? Ou seja, é um risco que a gente vai verificar na hora do desenvolvimento da auditoria. A gente vai verificar se aquele risco de distorção realmente teve, né? Mas ela não foi detectada, ela não foi vista quando a gente estava fazendo o nosso controle, analisando o controle interno da empresa, certo, pessoal? As atividades preliminares, o próprio nome já está dizendo, né, são atividades de início, atividades que o auditor estará fazendo antes do desenvolvimento propriamente da auditoria. Essas atividades são importantíssimas para a gente saber quais são as premissas, ou seja, aquilo que nós temos à disposição, se tem algum tipo de restrição, né? Quais são as comunicações, as estruturas organizacionais, né? Então ele auxilia o auditor na identificação e avaliação de eventos ou situações que possam afetar adversamente, tanto na parte positiva, na hora da auditoria, quanto na parte negativa na auditoria, né? Então normalmente aí nas atividades preliminares aí está disponíveis, né, as reuniões, as conversas, né, a análise de controle interno. Então tudo isso é verificado aí nas atividades preliminares, né? A natureza da empresa, ou seja, como, onde,
quando, quem está por volta, aí é responsável pela empresa, né? Qual empresa que você está assumindo, se ela tem ou não tem controle interno. Então, tudo isso são atividades preliminares, ou seja, antes da gente desenvolver a nossa auditoria, que na verdade envolve o planejamento, né? A estratégia global de auditoria. Então, é fundamental que o auditor defina o alcance, a época e a direção de sua auditoria. Então, a ideia da estratégia global da auditoria é verificar fazer o que nós chamamos de método. É um método que a gente vai utilizar para que nós possamos cumprir com a nossa auditoria. Por isso que é chamado de estratégia global, né? Onde a gente vai, o que a gente vai fazer, o que a gente vai alcançar, quais as demonstrações que nós vamos auditar, quais são os objetivos propostos pela administração, pela governança, né? Quais são as datas das demonstrações que irão ser analisadas, né? Qual que é a tendência, né? O objetivo geral mesmo dessa auditoria, né? Se é verificar algum tipo de descontrole ou verificar qualquer tipo de distorção, lembrando que esse é um dos objetivos indiferentes, né? Se for da administração ou não, mas é a busca de distorção pelo auditor. Porém, a gente precisa encontrar evidências para dar embasamento a essa distorção que foi buscada, né, pessoal? E o plano de auditoria é mais detalhado que a estratégia global, tá? Porque aqui a gente inclui como, quando, onde e quem irá realizar o quê? As funções de auditoria. Então, a estratégia global você define as ações, né? Mas no plano de auditoria vai ter isso. Além disso, também vai ter esse plano a gente chama de plano de ação também, tá, pessoal? Então, esse plano também vai estar lá. Quem da equipe estará fazendo essa auditoria, né? As ações e as tarefas premeditadas. Ok, pessoal? Creio que a aula 9 e 10 de planejamento de auditoria também é uma aula super tranquila, né? Vamos então agora falar sobre documentação, evidências e amostragem em auditoria, né, pessoal? Então vamos lá. A primeira coisa que nós deveremos falar é sobre a documentação, né? A documentação de auditoria são essenciais para que você, como auditor, possa ter informações e documentações suficientes do que foi realizado na sua auditoria, desde do planejamento, né, até o fechamento, porque o relatório é uma documentação de auditoria. Ok, pessoal? Então vamos falar sobre documentação de auditoria. A documentação de auditoria é todo documento realizado antes, durante, pós-desenvolvimento da auditoria, a fim de registrar e possibilitar análise durante e pós-remissão. Este documento deve ser suficiente e apropriado, que aprimore a qualidade da auditoria e facilite a revisão e a avaliação eficazes das evidências e das conclusões obtidas antes da finalização do relatório. Então, essas são as documentações, né, pessoal? Bom, deveremos ter cuidados com a documentação, porque as documentações elas devem ser assinadas pelos auditores, tomar cuidado com os datas, porque a gente vai ver também aí mais para frente sobre os eventos subsequentes, né, pessoal? Mas tomar cuidado com as datas que foram datadas, quem vai assinar este documento, né? Os documentos que serão analisados também, se eles fazem parte de pessoas que realmente são relacionadas à empresa ou não, né? Então, a documentação, toda documentação é importante, né, pessoal? Agora, na auditoria, ela é o seu, vamos dizer, a sua arma, ou seja, o seu embasamento. Se você não documentar tudo que está acontecendo na auditoria e tiver qualquer tipo de pergunta, questionamento em cima da sua auditoria, dificilmente você vai conseguir provar
porque você já fez o processo de auditoria, então não tem como você voltar no tempo, eu vou lá procurar, é aqui que você gosta, tal, vou lembrar, né? Então isso aí dificilmente você vai conseguir fazer, né? E a montagem da documentação, ela deve ser feita de maneira cronológica, transparente, simples, de fácil entendimento seu e também de fácil entendimento para outros auditores. Lembrando que a auditoria, principalmente a auditoria interna, né, ela é sempre analisada pelos auditores externos, mas também os relatórios de auditores externos estão disponíveis para os outros auditores, caso a empresa optar pela mudança. Então tem que ser claro para que todas as pessoas, todos os auditores, sejam interno, externo, ou funcionários de contabilidade, que seja lá da empresa, ela tenha a possibilidade de ler e entender essa documentação. Bom, e agora a gente vai passar para a evidência de auditoria. O que é evidência de auditoria, pessoal? Evidência de auditoria nada mais é do que aquilo que foi encontrado para dar embasamento a qualquer tipo de distorção, erro, equívoco ou fraude na auditoria, né? Então, todo relatório de auditoria deve ser fundamentado por evidências, ou seja, informações que são utilizadas para provar o parecer do auditor, né? A evidência de auditoria é necessária para fundamentar a opinião e o relatório do auditor, que é aquilo que eu falei, né, pessoal? Então não adianta você ter algum tipo de distorção encontrada se você não evidencia essa distorção. Ela deve ser evidenciada, tem que ter embasamento nisso, né? Você não pode trabalhar com machismo, você tem que ter as informações, as evidências para comprovar isso. Então, segundo a NBPA 200, obtém-se segurança razoável, NBC, né, pessoal, brasileira de contabilidade, né? Quando o auditor tiver evidência de auditoria apropriada o suficiente para a redução do risco de auditoria. Muito bem. Bom, quais são as técnicas que é utilizado para a realização da evidências em auditoria? Então, a primeira técnica e a mais utilizada é a indagação, ou seja, o questionamento. O questionamento em todas as áreas da empresa, da administração, governança, funcionários, né? Então, todos deverão ser indagados, principalmente se o auditor ele tem algum tipo de insight, ou seja, algum tipo de tendência a encontrar uma distorção em algum lugar. Então, deve ser realizado a indagação para que ele possa entender se aquilo realmente o que ele está procurando é algum tipo de evidência ou não em relação à distorção, né? Recálculo, ou seja, você recalcular aquilo que estava fazendo, né, que você encontrou, para verificar se tem algum tipo de distorção, algum tipo de evidência em relação àquilo lá. Reexecução é quando você executa algum processo, né? Então, o processo de alimentar o sistema, o processo de, por exemplo, de emitir o relatório via sistema, né? O processo de você orçar alguma coisa. Inspeção, verificar se tudo o que está acontecendo, né, está sendo colocado de maneira correta. Observação, aí você não indaga, você só observa o que as pessoas estão fazendo, né, para ver se você verifica algum tipo de evidência. Circularização, né? Essa circularização, pessoal, é quando você faz um processo externo, refaz um processo externo, né? Como se estivesse sendo executado, como por exemplo uma cotação com fornecedor, alguma compra com fornecedor, alguma venda para cliente, né? Se esse processo está sendo realizado corretamente. A amostragem, a gente vai ter agora a próxima aulinha daqui da revisão sobre a amostragem, né? Que você vai pegar uma parte da população para poder ter como um todo. A gente utiliza a amostragem porque se a empresa for muito grande, a auditoria tiver muitos dados para ser realizados, né, dificilmente a gente vai fazer isso em pouco tempo, né, ou então num tempo razoável. Então, por isso que a gente cria essa amostragem para isso. O cut-off
que é o corte no processo, né, no andamento da empresa. Então você para a empresa por certo período para que você possa estar fazendo a análise, principalmente daqueles dados que estão sempre em processos, né, e são modificáveis. Então você para que você possa ter um entendimento melhor do que está acontecendo e não atrapalhar o andamento da empresa. É mais fácil você fazer um cut-off e atrapalhar por um dia, do que você ficar uma semana paralisando a empresa, né? Então vai ter muito mais consequências do que você fazer um cut-off. O rastreamento é quando você pega algum dado, alguma informação, né, e você rastreia essa informação da origem até o destino para verificar se realmente aquilo que ela deve estar passando por todos aqueles processos. E o procedimento analítico é quando você analisa, né, todos os dados decorrentes às teorias e às legislações, né? Então você faz os processos analíticos. Todas as informações, quando a gente busca evidências, elas devem ser o quê, pessoal? Confiáveis, né? Então você tem que ter uma segurança de que você está obtendo essas informações através das negações, todas essas técnicas, né, de maneira confiável. Né, se a pessoa que está conversando é uma pessoa confiável, né, se os dados são confiáveis. Senão, a sua auditoria e as suas evidências também não serão confiáveis, né? Bom, aí a gente passa sobre falar sobre amostragem de auditoria. Então, a amostragem de auditoria nada mais é do que uma parte de um todo, ou seja, uma parte de uma população que é de 100%, né? A gente pega uma parte, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%. Essa população são os dados e informações contábeis, né? Então pode ser as demonstrações, pode ser período, pode ser informações, pode ser matemática, pode ser contas, etc. Tá? E pessoas, recursos que sejam, para que dessa amostragem você consiga obter as informações suficientes para ter um embasamento para um todo, né? Isso é muito complicado de ser feito, tem algumas técnicas que a gente ajuda, mas a melhor técnica é o julgamento profissional, que nada mais é do que a experiência do auditor em relação à amostragem. Tá? Então, a gente só vai conseguir mesmo realizar uma boa amostragem quando a gente estiver muito experiente. Enquanto a gente não for experiente, a gente utiliza técnicas de probabilidade, técnicas de desvio padrão, técnicas matemáticas, né? Então, tanto se fala em evidências para o entendimento de possíveis distorções, porém, há casos que documentações, demonstrações e informações são muitas, e devido a isso, há necessidade de realizar a amostragem de uma população, documentos e informações, para chegar a uma conclusão que deve ser confiável, né? Então, nós temos o risco de amostragem, pessoal. O risco de amostragem ele pode ser evidenciado, né, por testes de controle, quando a gente está verificando o planejamento, como foi feito, e o desenvolvimento daquilo que foi feito pelos funcionários, pelas demonstrações, ou por testes de detalhes, que é a identificação de distorção, né? E logicamente que você pode verificar que aquela distorção que você viu, porém ela não existe, ou então ela existe e você não viu, né? E o planejamento e desenvolvimento é a mesma coisa. Você pode ter verificado que aquilo lá aconteceu, mas não aconteceu, ou não aconteceu e aconteceu, né? Então, por isso que a amostragem ela tem esse risco, porque depende do tamanho da amostragem, também do tipo que você está fazendo. Lembrando que se você não obter dados suficientes, é aconselhável ao auditor, logicamente, mudar a amostragem, ou aumentar a amostragem, ou mudar o tipo de técnica que está utilizando, né? Então, a definição da amostra você pode ser feita por maneiras estatísticas, probabilísticas, utilizando matemática, né? Ou por julgamento profissional, com aquilo que eu expliquei para vocês, que é a experiência do auditor. Muito bem. Então, passamos para uma próxima aulinha que a gente fala sobre fraude e controle de qualidade, né? Pessoal, o que é fraude em auditoria? Fraude da auditoria, ela faz parte daquelas 3 questõezinhas de distorção, onde que nós temos erro, equívoco e também fraude. Então, fraude e auditoria é algo pensado,
é algo feito para obter alguma vantagem em relação a alguma coisa, e essa vantagem é totalmente lícita, ou seja, ela não deveria estar acontecendo, ela é proibida, mas a organização, a administração, que seja o funcionário, ele sabe desse risco que ele está ocorrendo, mas ele faz mesmo assim para obter algum tipo de vantagem. Então, fraude é o ato intencional de um ou mais indivíduos da administração, dos responsáveis pela governança, empregados ou terceiros, que engloba dolo para a obtenção de vantagem injusta e ilegal. Muito bem. Bom, as fraudes podem ser decorrentes de informações contábeis fraudulentas, né? Então você falsifica ou faz algum tipo de relação em relação às informações contábeis, ou então você apropria indebitamente, né, de ativos, estoque, dinheiro imobilizado, né, intangíveis, que seja, né, você faz a apropriação indébita disto, né. Bom, a responsabilidade do auditor é sempre manter o ceticismo quando a gente está verificando fraude, ou seja, sempre perguntar tudo, indagar, obter as maiores informações possíveis, mesmo porque se você conseguiu encontrar uma distorção como essa, uma fraude, você precisa evidenciá-la. Se você não indagar, se você não buscar entender como aquilo ocorreu, para que você possa ter evidência suficiente para embasar, você não pode estar colocando no seu relatório, né? Então você deve indagar junto à administração, indagar a auditoria interna, verificar as auditorias internas, fazer indagações aos profissionais, à equipe que realizou a auditoria interna, a governança da empresa, né? Quando a gente fala governança, a gente fala lá conselhos, né? Presidência, alguns staffs, né? E informações obtidas inesperadamente do ambiente. O que é isso aí? Bom, às vezes você está lá trabalhando, né, e você vê uma pessoa fazendo algo que você acha estranho, ou falando algo que você acha estranho, isso pode ser uma fraude evidencial, e você vai ter que indagar depois para buscar as evidências para embasamento, como eu disse. Depois entramos no que nós chamamos de qualidade em auditoria, né? Todo o processo de qualidade, pessoal, envolve padronização, ou seja, tudo aquilo que você consegue mensurar e fazer com que as pessoas trabalhem de maneira igual, obtendo resultados e criando objetivos com esse resultado, objetivos únicos dentro da empresa. Também é interessante observar que a qualidade ela deve ser colocada em todos os setores, e na auditoria isso não é diferente, né? Todos os setores da auditoria devem ter qualidade, então não adianta eu fazer uma auditoria muito bem feita de qualidade se a minha documentação está ruim. Não adianta eu estar com uma documentação excelente e fazer uma excelente auditoria se o meu relatório de opinião está ruim. Então a qualidade ela deve estar envolvida em todos os processos, desde o início do planejamento até então o relatório final da auditoria. Então, qualidade é um processo de vários procedimentos que envolve equipes competentes, a harmonia da equipe de auditoria e também da empresa, a fim de tornar padrões do início ao fim, seguindo as normas e regulamentos. Os procedimentos de controle de qualidade devem ser implementados nos trabalhos de auditoria, visando a fornecer ao próprio auditor a segurança razoável de que a auditoria está de acordo com as normas profissionais e técnicas. Muito bem. Quais são os elementos, então, da qualidade? Então, os elementos é responsabilidade da liderança pela qualidade da firma. Quando a gente fala firma, que nesse caso a gente está falando sobre a firma, a equipe da auditoria. Exigências éticas e relevantes. Aceitação de continuidade de relacionamentos com clientes e trabalhos específicos. Os recursos humanos, a execução do trabalho e monitoramento sempre de tudo que você está fazendo.
Bom, pessoal, creio que vocês não têm nenhum tipo de dúvida, bem tranquilinha essa última aula. E agora a gente vai falar sobre materialidade, eventos e partes selecionadas. O conceito de materialidade é um conceito que pode ser confundido quando a gente lê. Porém, eu vou falar de maneira mais simples para vocês o que é materialidade. Materialidade é a habilidade de criar aquilo palpável, quantificado, real, justificável. Isso é materialidade, ou seja, o quanto de suficiente a gente vai ter para aquilo que nós estamos fazendo ser aquilo que realmente estamos fazendo. Então, quando a gente está falando sobre auditoria, qual que é o mínimo que eu posso estar fazendo para que eu possa materializar aquilo como auditoria, ou seja, que eu possa provar que aquilo que eu estou fazendo é auditoria. Isso é materialidade. Tem como definição materializar algo, ou seja, medir. Assim, nos meios contábeis é utilizado para medir a relevância, a importância de um procedimento em relação ao conjunto de procedimentos. A comparação do procedimento em relação ao conjunto é feita em sentido de justificar a realização ou não do referido procedimento. Então, no planejamento, a gente faz a materialidade com a determinação da materialidade para o planejamento que envolve exercício de julgamento profissional. Então, no planejamento, a gente utiliza nosso julgamento profissional, a nossa experiência, para criar a materialidade, ou seja, definir os objetivos, os métodos, tudo aquilo que a gente observou na matéria de planejamento visto aí anteriormente. Já na execução, quando a gente está executando o processo de auditoria, a materialidade é avaliar os riscos de distorção e os procedimentos adicionais de auditoria, Por quê, gente? Porque é isso que a gente espera na execução. Então, se eu encontrei, ou não encontrei, mas avaliei os riscos de distorção, nesses processos de auditoria, já estou materializando o meu processo de auditoria, o meu desenvolvimento de auditoria. Muito bem. Vamos falar agora sobre eventos subsequentes, o próprio nome já está dizendo, ou seja, eventos que está acontecendo pós a minha auditoria. Então, quando a gente fala sobre eventos subsequentes, é muito importante a gente saber as datas, ou seja, quando está ocorrendo as coisas. Por isso que é importante nós datarmos todos os nossos documentos, como quando eu falei lá em documentação sobre isso, Essas datas, elas devem ser reais, conforme o auditor está fazendo, Esses eventos subsequentes são eventos que acontecem pós a sua auditoria, que pode ter uma relevância na sua auditoria. Ou seja, você não verificou, por exemplo, uma evidência que você acha que tinha encontrado uma distorção. Porém, você não colocou no seu relatório porque você não encontrou evidências suficientes. Porém, na data do término da sua relatório até a data da entrega, você observou que aquela evidência ela foi assumida nesse tempo. E aí você vai ter que colocar no seu, como adendo no seu relatório, que você, como eventos subsequentes, encontrou essa evidência em tal lugar. Então, segundo a NBCTG 24, o evento subsequente analisa o tratamento das demonstrações contábeis de eventos favoráveis ou não ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a data no qual autorizada a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis. Então, segundo Ribeiro, as estruturas costumam identificar dois tipos de eventos: que fornecem evidências de condições existentes na data de demonstrações, e os que fornecem evidências de condições que surgiram pós-data das demonstrações. Quais são essas datas, pessoal? Então, data das demonstrações são as datas das demonstrações que estão sendo editadas. Data do relatório é a data que foi emitido, finalizado o relatório. Data da aprovação é a data onde que você aprovou as suas demonstrações, ou seja, é aquela data que você terminou de fazer as análises. E a data de divulgação é a data onde que você vai apresentar o seu relatório e apresentar o que foi feito nas demonstrações contábeis. O que são partes relacionadas? As partes relacionadas são as partes que são
relacionadas à empresa e assim fim de indagações para que você possa buscar o que nós chamamos de evidências de auditoria, caso algum tipo de distorção. Lembrando que a gente deve indagar, deve conversar com todas as partes relacionadas. Então é de suma importância a gente identificar essas partes relacionadas, né? Quais são essas partes e se realmente elas existem. É fato que o auditor necessita manter contato com a pessoa, a entidade, a fim de conseguir evidências para o embasamento do seu relatório. Porém, deve-se verificar se as partes relacionadas, ou seja, as pessoas e entidades envolvidas com o processo de auditoria, são exatamente aquelas responsáveis pelas informações, a fim de não correr o risco de distorção, principalmente a fraude, né, pessoal? Então, por isso que a gente tem que, senão é oculto, né? Aquela pessoa ficou oculta e a gente não consegue evidenciar. Bom, creio que vocês não tenham nenhuma dúvida também em relação a essa aula que passou. E agora a gente vai falar sobre a nossa penúltima aulazinha, que é sobre auditoria nas demonstrações contábeis. Pessoal, isso aí a gente vem vindo, na verdade, falando desde o início, né? Aqui nós só montamos a fim de exemplificar e facilitar o entendimento de vocês de como que as etapas dos processos de auditoria em relação às demonstrações contábeis a serem auditadas. Tudo bem, pessoal? Lembrando que as demonstrações que são auditadas, né, é balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, a demonstração de mutações do patrimônio líquido ou demonstrações de lucros ou prejuízo acumulado, a demonstração do fluxo de caixa, demonstrações de valor adicionado, bem como as notas explicativas, né? Bom, pessoal, e o que nós buscamos então quando a gente fala sobre auditoria nas demonstrações, né? Se esse saldo que foi encontrado, ele é super avaliado, ou seja, maior do que o real, se ele é subavaliado, ou seja, menor do que o real, se esse saldo é fictício, ou seja, ele foi inventado, né? Ou se o saldo é oculto, ou seja, se ele foi omisso. Então, tudo isso são tipos de distorções que nós podemos estar encontrando quando nós falamos sobre fraude, por exemplo, ou algum erro, equívoco, aí depende do tipo de distorção que você encontrou. Lembrando que toda vez você tem que evidenciar, buscar embasamento para isso, né, pessoal? Muito bem, então vamos lá. Auditoria em contas e bancos, né? Então verificar quantas contas existem na empresa, né? Quantos bancos, se tem contas em paralelas, se não tem contas em paralelo, né? Verificar que aqueles dados da conta está batendo com o do balanço patrimonial, com a razão, né? Com a razão geral, com a razão analítica. Então, tudo isso deve ser analisado quando a gente falando sobre contas e bancos. Pessoal, eu não estarei mencionando todas as etapas de todas as auditorias aqui, porque é uma aula longa. Então, devem, por favor, analisar a aula que fala sobre a auditoria das demonstrações contábeis, tudo bem? Que é a nossa última aula aí que nós tivemos. Auditorias em contas a receber, então verificar lá, né, nos ativos lá, se as contas que você tem que receber realmente existem, se os clientes existem, se os cheques dos clientes existem mesmo ou é fictício, né? Auditoria em estoque, verificar se aquele estoque realmente que foi dado como obsoleto, ele está obsoleto, se existem os estoques que estão falando que existem, né? Se aqueles estoques não estão perdendo valor no caso lá. Então, auditoria de despesas antecipadas, ou seja, aquelas despesas que nós temos como obrigação lá no passivo, né? Se essas despesas realmente existem, se existem aqueles fornecedores, eles não são inventados, né? Se as notas fiscais realmente estão sendo emitidas de acordo com o que tem que ser emitido, né? Auditoria de investimentos, verificar contratos de investimentos, verificar os juros, as taxas, se é real aquele investimento em relação ao mercado, se está rendendo realmente para a empresa ou não, né? Auditoria imobilizado, se há auditoria nesse imobilizado, ou seja, se existe realmente esse imobilizado, ou então se é algum tipo de fraude que está acontecendo, né?
se esse imobilizado está na conta da empresa ou então está na conta de outra empresa vinculada a ele, ou de terceiros, né? Então, a auditoria é intangível, verificar custos, verificar se realmente está sendo pago aquilo que foi pago, se está valendo a pena fazer um treinamento de R$500 mil, por exemplo, né? Se isso daí não é estranho, tudo bem? Auditoria em contas a pagar, então verificando lá os fornecedores novamente, né? Fazer a circularização para você entender se realmente isso que está acontecendo é o real. Auditoria no patrimônio líquido, verificar dividendos, verificar capital social, verificar a integração desse capital, balanço patrimonial junto com razão, né? DPLPA. Então, tudo isso deve ser verificado e auditado. E a auditoria de receitas, de despesas e custos, elas devem ser analisadas no DRE, né? Então, analisar o DRE, verificar se está batendo com razão, né? Razão geral, razão analítica. Então, nós temos todas essas nuances a serem observadas. A nossa última aulinha fala-se sobre relatórios de auditoria. Cansamos de ver relatórios de auditoria. Aqui é só para a gente fechar mesmo nossa aula, né? Até que era para dar essa hoje para vocês, mas estarei só fazendo aqui, mas está disponível para vocês aí também no dia de hoje, na quarta-feira. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, por favor, entre em contato comigo aí no fórum ou por mensagem, né, pessoal? Quais são os relatórios de auditoria, né, pessoal? Então, conceitua o relatório de auditoria sendo um documento por meio do qual o auditor independente expressa claramente por escrito sua opinião sobre as demonstrações contábeis com base na avaliação das conclusões antigas pela evidência de auditoria. Nele é descrita também a base que o auditor utilizou para emitir a sua opinião. São as evidências. Formação da opinião, né, pessoal? Então, lembrando que a opinião do auditor deve ser formada, embasada, segundo evidências encontradas, a fim de diminuir o risco de distorção. Para formar a sua opinião, o auditor deve concluir se obteve segurança razoável sobre as demonstrações contábeis tomadas em conjunto ou apresentam distorções relevantes, independentes causadas por fraude ou erro. Então, todo o auditor deve ter sua opinião e a sua opinião sempre deve ser embasada em relação a algum tipo de evidência. Se você tiver o achismo de uma distorção sem ter o embasamento da evidência, você não pode estar colocando no seu relatório. Os tipos de parecer, não estarei falando isso aqui para vocês novamente, né, pessoal? Mas quais são os tipos de parecer que existem? Sem ressalva, aquele parecer que tudo está de acordo com as normas, tudo bonitinho, né? Então você não tem nenhuma ressalva a ser feito. Parecer com ressalva, algum tipo de distorção que você encontrou e você fez uma ressalva, né? Porque você conversou com os profissionais, blá blá blá, então você colocou. Adverso é aquele relatório que você não concorda com aquilo que aconteceu e você então faz o processo de auditoria, mesmo faltando alguns dados. A abstenção de opinião é quando você não tem a possibilidade de fazer a sua opinião, fazer o seu relatório por falta de documentos, por falta de comunicação, etc. Muito bem. E a estrutura do relatório de auditoria? A gente já comentou a estrutura, a gente já falou sobre a estrutura, a gente também já comentou sobre aquele vídeo, né, que foi passado lá do CRC de São Paulo, que fala sobre as novas estruturas, né, de relatório de auditoria, e uma das novas estruturas de relatório de auditoria é o que, pessoal? É exatamente você ter a opinião no início, né? Por quê? Porque essa é a importância do seu relatório de auditoria. Também verificamos que deve ter o cuidado de não falar muita abobrinha técnica no relatório de auditoria, né? Você pode deixar numa documentação, mas hoje em dia os relatórios eles devem ser mais objetivos.
Buscando o quê? Buscando criar estratégias para empresas, né? E não técnicas e técnicas e técnicas. Logicamente tem que ser tudo embasado com as normas brasileiras de contabilidade, né? Porém, nós devemos ter nosso papel fundamental, que é criação de estratégias para as empresas. Então a estrutura é título, destinatário, introdução, responsabilidades da administração, responsabilidade do auditor, opinião do auditor, outros requisitos legais, localidade, data, assinatura do auditor. Com isso encerramos nossa revisão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham um ótimo estudo. Esse material, esse vídeo está disponível hoje para vocês aí quarta-feira no portal, como também o material. O fórum está lá para que vocês possam estar perguntando ou por mensagem. Estou à disposição de vocês. Todo o material que eu pedi para vocês estarem fazendo como exercício será corrigido na sexta-feira. Por mais que vocês tenham alguns materiais a serem entregues na próxima semana, mas estarei corrigindo até sexta. Por quê? Para que vocês possam estudar. Muito bem, pessoal? Então agradeço, muito obrigado, abraço a todos, bons estudos!